Muito bem, voltando então com o segundo bloco do Araçatuba SA, com a Cibele, com o Mário. Mário, diz uma coisa, quando vocês iniciaram a CM Imóveis, em meados de 2005, já havia imobiliárias, né, várias imobiliárias dominando o mercado, no mercado aqui em Araçatuba. Vocês levaram isso em consideração na hora de iniciar o negócio? Levei em consideração isso, e o principal trabalho era fazer o quê? Focar o cliente especial. Fazer um trabalho realmente muito diferenciado do que as outras imobiliárias faziam. Então você já conhecia o trabalho dessas outras imobiliárias? Já, até por já atuar no conhecia. ramo e tal, você conhecia de certa forma a concorrência e achou uma lacuna no mercado, é isso? E nesse inteirinho aí eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa muito diferente e tratar realmente o cliente muito especial. Então o cliente que está comprando, ele tem que se sentir especial em todos os aspectos. Então o trabalho foi muito diferenciado em que sentido? De buscar realmente o que o cliente queria. Tanto que quando começamos o slogan era o imóvel que você precisa na localização que você escolher. Legal. Então eu pegava você, Caí, tu vai comprar um imóvel? Vai. Então o que você quer? Quer comprar uma casa no Nova York de 500 mil reais? Então nós vamos pegar aquele imóvel específico, vou fazer a busca específica, trabalhava para você. Então foi esse trabalho que a gente fez e continua fazendo até hoje. Se tem ou se não tem, a gente se dispõe, vai atrás, põe captador para a rua, vai achar aquele imóvel. Então a gente tinha essa preocupação aí. E quando começou a CM Imóveis, eram só vocês dois? Já tinha uma equipe envolvida? Não, Só os dois. os dois mesmo. Só vocês dois. É. Quem ia pro campo mesmo era você. A CM Imóveis está localizada onde hoje? Hoje na rua José Pedro dos Santos, 449. Certo. Próximo ao IE. Certo. É uma casa. Uma casa normal, Em quantas pequena. pessoas vocês estão hoje? Em 6 corretores, não, com nós dois, 8. Tá. Mais secretária, mais captador, mais... Que agora vocês estão crescendo aí e nós vamos falar disso. Mas uma coisa que eu queria falar, em 2005, quando vocês abriram a CM Imóveis, o cenário era pré-boom imobiliário, né? Antes do boom. Nós estamos falando aí 3 anos antes do frenesi, da loucura. Vocês já previam esse boom que começou em 2008? Foi por isso que vocês falaram, vamos abrir, ou nem imaginavam que isso ia acontecer? Tinha começado essa ideia de Minha Casa Minha Vida, né? A gente escutava alguma coisa que começou em 2009, foi mesmo o boom disso, né? Em 2009 foi lançado, eu me lembro que foi na FEICOM de 2009, então, foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida. Que Araçatuba tinha esse potencial muito grande, sempre acreditei nisso, sentia que tinha, e uma hora tinha que explodir, que eu acho que isso está acontecendo agora, né? Mas não tinha essa ideia, não tinha essa dimensão, não. Do quanto poderia ser. E vocês sentiram positivamente esse boom? Foi um boom mesmo para vocês? Foi. Cresceu demais. De 2005 para 2009, que foi a mudança de prédio que a gente teve, que aí praticamente a equipe triplicou, né? A gente trabalhava era eu e mais um corretor, Cibele na administração, aí de 2 já passamos para 6, e então isso foi girando de uma forma muito positiva. E esse trabalho que eu vinha fazendo, realmente senti essa necessidade de trazer, né, esse trabalho especial com o cliente. Comecei a não dar conta disso, eu falei, bom, vamos aumentar a equipe. Então, foi sentindo gradativamente esse aumento dessa procura. Pensando nisso, nesse boom imobiliário, a gente imagina que o mercado hoje encontra-se grande o suficiente, grande o bastante, para todos os players, para todas as imobiliárias. Isso. Né? No caso de um arrefecimento no setor, um esfriamento do setor imobiliário, cabe todo mundo ainda? O que tem hoje? Rodrigo, a pessoa tem que ser profissional para poder estar no mercado. Não adianta hoje ele... Não é só o mercado crescer. Não adianta ele crescer sem um planejamento que ele não vai ficar. Se realmente não tiver um planejamento estratégico aí de mercado. Todos os players hoje, todas as imobiliárias hoje têm esse perfil profissional ou não? Teve muita gente que se aventurou por conta desse boom imobiliário? Não, acredito que não. Porque hoje a maior parte das imobiliárias hoje é pequeno, médio padrão. Então vamos dizer que hoje a gente seria um médio padrão. Estamos indo para um grande, em função de estrutura, em função de planejamento estratégico no mercado. Perfeito, mas vocês acham que sim, que esse boom imobiliário, vamos supor que esse boom não é que vá parar, mas vai diminuir os lançamentos. Né? Vamos ser. Vocês estão sentindo primeiro mercado para todo mundo. Né? Todo mundo. Vocês estão sentindo já a curva de crescimento abrandar? Ou não? Isso é uma percepção que a gente tem. Eu tenho também. Você tem, eu também tenho. Olhando de fora, vocês que estão no mercado, vocês sentem isso ou não? Puxa, ainda tem. A gente vê que assim, tá o que tinha de muitos lançamentos hoje está amenizando. Está começando a amortecer. Né? Começou a amortecer. O padrão investidor já não está tão incisivo nisso, né? Está buscando oportunidade mais
um pouco mais melhorada na rentabilidade. Então você vê que o cenário está dando uma estabilizada, mas ainda crescendo de uma forma mais tímida. Né? Eu acho assim, existe um crescimento, mas a taxa de crescimento é menor, não é aquela coisa que a gente viu. Só que com a explosão, todo mundo resolveu fazer o curso de corretor imobiliário, não foi isso? Bastante, E o que mais tem imobiliária, tem mais corretor autônomo, esse é o problema. Exatamente, vendeu um apartamento, gostou, ganhou um dinheirinho, e falou, pô, agora que eu vou mesmo. E aí formou o filho, formou mais gente. Realmente, todo mundo hoje, quase que 90% da população hoje era Araçatuba é corretor imobiliário, tem essa profissão. Ou tem como segunda opção, né? Você faz alguma coisa uma segunda... Eu fui membro da COAPIM, que é a Comissão de Processo de Análise do Cresce, e durante 2 anos. Durante 2 anos, eu acho que nunca se assinou tanto processo em Araçatuba como agora, de inscrição de Cresce. E você sente que isso cresceu com qualidade, ou seja, bons corretores, ou isso foi desordenado? Já que você está envolvido nisso aí. Pela sua cara, Sibeli, responde você, vai. Não. Eu acho que o corretor de imóveis as pessoas dão um pouco crédito. Exatamente por esse monte de gente. Você tem uma imobiliária, você tem uma estrutura, você busca corretores que tenham qualidade, que saibam trabalhar direito, que vão atrás do cliente. Aí você vê, mas o corretor tal que trabalha por conta fez para mim, vamos dizer, 3%. A venda de um imóvel. Ele não está tendo a qualidade que uma imobiliária tem, uma estrutura de uma imobiliária. Ele está fazendo sozinho. Então eu estou achando que está atrapalhando bastante esses corretores avulsos que trabalham por conta. Desculpa a ignorância, como é que faz para se tornar um corretor? O que você precisa ter para se tornar um corretor? Segundo grau. Segundo grau. Mas tem um curso. Para tirar o crédito. Tem um curso. Esse curso. Tem um curso. Que curso é esse? É um curso registrado? Ele é registrado. Tem que fazer um curso. Antigamente você tinha que ter aula presencial, hoje você não precisa, tem então, provas. Então também facilitou muito. Facilitou bastante. Quando vocês tiraram o crédito, quando você tirou, você começou um pouco... Já era assim ou não? Não, eu tinha que ir nas aulas, aulas, provas e... Me corrijam se eu estiver errado. Eu me lembro, um pouco antes do boom, eu estava em São Paulo, existia, Caíto, uma lenda aí, um buchicho extraoficial de que o corretor de imóveis ia se tornar um curso superior, ia ter uma faculdade, você não ia conseguir mais fazer um curso como se fosse um curso técnico, que era presencial. Entendi. Eu acho que talvez pela demanda de corretores, que o Brasil precisava fazer aborta isso de transformar em curso superior, porque senão ia demorar 5 anos para se formar os próximos com aquele boom, você imagina. Não ia ter corretor. Os imóveis precisariam ser vendidos de qualquer forma. De qualquer forma. Então... Que abrandaram isso e tornaram o curso até não presencial para formar muito. Óbvio, quando se forma muito, a qualidade cai também. E isso tem prejudicado o setor, os negócios, até as incorporadoras? Vamos dizer, os maus corretores? Prejudica nesse sentido, né? Você não ter essa qualidade dessa formação, muitas vezes sem instrução ou sem conhecimento. Acho que é só pegar um que quer comprar, outro que quer vender e fazer essa intermediação. Só juntar os mas foi o que eu falei até no primeiro bloco, né? De você trabalhar o feeling mesmo, saber o que você vai fazer, o que você vai falar para o cliente. Então isso prejudicou muito prejudica ainda, né? Essa má formação. Queria aproveitar, você comentou isso no primeiro bloco, voltou agora, a Sibeli também falou disso daí. O que é esse tal do bom corretor? O que é um bom corretor? Acho que é uma boa mensagem de deixar gravada aqui. Fala dessa figura. Quem que é o camarada que vocês encaram? Bom corretor é o quê? Primeiro, a pessoa tem que ter uma boa índole, né? Não só visar o fim financeiro ali. Aquilo ali é uma consequência do trabalho que você vai fazer. Perfeito. Conhecer a legislação, ser ético e transparente, né? Acho que esse é o principal, a transparência, a ética. Porque não está nem tanto na técnica, está muito no comportamento, na atitude, né? Acompanhar desde o começo o cliente até o fim do negócio, vamos dizer, até a entrega da chave, ver se ele foi bem tratado, se ele tem alguma queixa, saber de tudo o que ele quer. E entender do mercado também, né? Porque, assim, às vezes no ímpeto de vender, às vezes pode ser até não mentir, mas omitir alguma informação, né? Olha, o cara quer comprar um negócio e a pessoa topa até pagar, mas fala assim, se você for alugar e pegar esse imóvel para alugar, não é tão rentável quanto se você pegar isso para vender no futuro e levar ele para um outro segmento. Eu acho que às vezes um bom corretor tem que fazer isso, né? Tem que ser parceiro mesmo do seu cliente. O melhor investimento que ele possa fazer, né? Exatamente. Esse direcionamento aí que... E antes, eu tenho uma pergunta com relação a ainda essa questão da formação de vários
corretores que a gente passou por esses últimos 3, 4 anos aí, mas eu queria deixar isso para o Pimenta. Antes de ir para o Pimenta e fazer essa pergunta para ser respondida no Pimenta, eu queria fazer uma pergunta com relação ao mercado, o seguinte, casa versus apartamento. Mercado, casa versus apartamento. Qual o melhor investimento hoje? Rodrigo, os lançamentos hoje ainda é o melhor investimento para lançamento. Tá. Então, para o quê? Casa ou apartamento? Apartamento. Então, é o mais procurado, eu acho. É o mais procurado. A venda de casas novas, vamos dizer assim, ela já tem seu valor final aí. Porque quem faz é geralmente o investidor. O investidor está vendendo para o consumidor final. Então, o apartamento, geralmente você tem uma condição melhor que a casa para compra. Então, eu pergunto isso porque eu tenho comigo que, infelizmente, o maior propagandista do apartamento chama-se crack, a droga. Eu tenho analisado muito, são as pessoas, o crack, porque o crack ele é uma doença social e as pessoas gera-se a violência por conta da droga. E a violência, antigamente, a pessoa que morava num bairro que era considerado violento, ela se dizia, eu não tenho medo de morar lá, eu nasci, fui criado lá, naquele bairro violento. Hoje, as pessoas que moram nesses bairros violentos sabem que o usuário do crack, ele não quer saber se você foi o vizinho de tantos anos. Ele vai entrar, ele vai matar, o que ele precisar fazer, ele vai fazer. Então, as casas que não estão em condomínios, casas de bairros, eu tô vendo que está tendo uma fuga, uma migração desse pessoal para um lugar que ele possa se sentir mais seguro. A gente estava comentando isso hoje, principalmente as mulheres, né? Que ficam mais com filhos. A procura por condomínio, segurança, apartamento, está sendo demais, porque ninguém quer morar mais na cidade, com medo da violência. Então, quer dizer, essa leitura que eu faço do mercado, eu faço essa leitura, eu falei na entrevista anterior, do Marco Aurélio, e repito aqui, eu tenho uma mania de fazer a leitura do classificados. Todo sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, eu já começo a fazer a leitura, contar quantas casas alugam, quantas casas vendem, quanto apartamento aluga, quanto apartamento vende, terreno. Eu começo a fazer uma matemática, uma estatística. Eu tenho até uma planilhinha no Excel que eu coloco isso daí. E a única leitura que eu faço é a questão da segurança, essa migração por conta das mulheres que estão em casa, com medo de entrar alguém para roubar uma televisão, um rádio, e o cara na fissura pode fazer alguma bobagem. Com filho pequeno, exato. A preocupação da segurança é muito grande. Você pode ver, os condomínios que tem em Araçatuba são um pouco afastados, sem esses novos que vão surgir, e a maioria quer continuar morando por causa da segurança. Ou seja, então acho que a leitura minha não está tão errada. Não, não está errada, não. Então, tá certo. Para o próximo bloco, que é o Bloco Pimenta, já vou deixar uma pergunta aí, é o seguinte, o corretor imobiliário recebe por comissão, ele não é elitista. Isso desde que o mundo é mundo, não é assim a profissão de vocês? Agora a gente botou um monte de gente no mercado que não era o corretor nato, igual vocês quiseram ser, não são subprodutos do meio. Vocês acham que ações trabalhistas vão surgir nesse sentido, dos corretores imobiliários novos, com relação às incorporadoras que precisaram do serviço dele? A hora que a cinta apertar, né? Quando a cinta apertar, quando faltar o feijão? Então essa pergunta vocês vão responder no próximo bloco, no Bloco Pimenta. A gente vai começar a pimentar do próximo bloco. Até lá!